E aí ele cita a ESE, que é uma das patrocinadoras aí do Corinthians, né? Quando foi confrontado pelo Thiago Salazar, inclusive, repórter, olha, você fica fazendo essas matérias e tal, metida investigativa e tal, papapá, e começou a questionar o Thiago Salazar e foi dando respostas. A ESE se sentiu ofendida com essa colocação do presidente e já se manifesta de uma forma que, olha, talvez deixe o Corinthians por esse motivo. Informação, inclusive, do Flávio Ortega, nosso companheiro Flávio Ortega, no site Meu Timão. Porque, assim, foi um desastre, mas um desastre atrás do outro. É impressionante o despreparo do presidente do Corinthians para assumir esse cargo. E deu ruim para o Corinthians de novo, cara. Depois da entrevista do Augusto Melo, já tem patrocinador querendo deixar o Corinthians. Mais um? É isso mesmo, cara. É impressionante. Toda vez que o Augusto Melo abre a boca, acontece alguma coisa, né? Muito bem, separei aqui para vocês este corte do Linha de Passe. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Este aqui, pessoal, é o nosso canal 2, o Fute React. Neste canal aqui a gente gosta de postar polêmica, tá? Polêmicas e vídeos engraçados também, tá bom? Então, inscreva-se aqui no Fute React. Olha só o que rolou neste vídeo, simbora. Começou daquele jeito, o pessoal na expectativa, né? Olha, agora o Augusto vai falar, o presidente do Corinthians, vamos entender melhor esse negócio da Vai de Bet, vamos entender essa situação do Carlos Miguel, vamos entender uma série de circunstâncias, entender um pouco desse futuro do Corinthians. E olha, vou falar uma coisa para vocês, o que a gente ouviu foi que a culpa do presidente é justamente confiar nas pessoas e ser traído por elas. Santinho. Na primeira resposta ele culpou a oposição, na segunda resposta ele culpou a imprensa e lá para a quarta, quinta resposta ele veio com essa. Qual a sua culpa? Ele foi indagado. A minha culpa é acreditar nas pessoas. É uma culpa muito cômoda, né? Na ingenuidade, acreditar nas pessoas. E aí ele cita a ESE, que é uma das patrocinadoras aí do Corinthians, né? Quando foi confrontado pelo Thiago Salazar, inclusive, repórter, olha, você fica fazendo essas matérias e tal, metida investigativa e tal, papapá, e começou a questionar o Thiago Salazar e foi dando respostas sobre o trabalho de investigação e apuração da matéria da Vai de Bet. Bom, aí ele falou, mas a ESE, então, você teve o mesmo tipo de comportamento, foi lá procurar? Fui, procurei e tal. A ESE se sentiu ofendida com essa colocação do presidente e já se manifesta de uma forma que, olha, talvez deixe o Corinthians por esse motivo. Informação, inclusive, do Flávio Ortega, nosso companheiro Flávio Ortega, no site Meu Timão. Então, assim, Jean, o que era para ser transparência, uma conversa, olhos nos olhos, como mesmo disse o presidente, virou uma outra crise. Com outro patrocinador agora. Meu Deus. Pois é. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. A questão é a seguinte, existe uma razão para a gente elogiar o Augusto Melo, presidente do Corinthians, e essa razão, ela terminou exatamente quando a entrevista coletiva começou. Porque, para mim, o único elogio que se pode fazer numa época em que mandatários de clubes, governantes e muita gente que deveria dar a cara para responder a determinadas questões desaparece, né? Porque não considera mais importante prestar esclarecimentos. Augusto Melo, pelo menos, marcou uma entrevista coletiva. Só que acabou aí todo e qualquer elogio que a gente pudesse fazer a ele. Porque, assim, foi um desastre, mas um desastre atrás do outro. É impressionante o despreparo do presidente do Corinthians para assumir esse cargo. A gente falava muito, inclusive, que qualquer situação, qualquer que fosse o vencedor das eleições no Corinthians, a situação do clube seria complicada. A gente já sabia, né? Mas, olha, eu não imaginava que seria nesse nível, porque é a microgestão, é a macrogestão. Então, são desde erros pequenos, burocráticos, na hora de assinatura de documentos, de não olhar para isso, de não olhar para aquilo, de não despachar, de não chamar o despachante, sabe essas coisas? Desde essas pequenas coisas até o absurdo da postura que o Corinthians teve ou não teve na hora que o Juca soltou no seu blog as denúncias a respeito da comissão ali para a intermediação do patrocínio.
porque foi muito grave o que o Corinthians fez naquele momento, né? Foi. O que o Corinthians fez? Nada. E esse foi o problema. Aquele papo do Augusto Melo de dizer, olha, a gente não tem nada a ver com o que o intermediário faz com o dinheiro dele. Então assim, num cenário e num contexto que já era de discussão, porque membros da própria direção do Corinthians já tinham deixado o clube, afirmando que tinha uma questão com esse tal de intermediário. Então, era muito grave. Aí o patrocinador vai embora e hoje, acho que essa foi a cereja do bolo. Quer dizer, para, vamos dizer, atacar a gestão anterior, ele faz o quê? Ele ataca o patrocinador atual. Então, além de perder o patrocínio que ele tinha trazido, talvez ele perca o patrocínio que a gestão anterior teria trazido. É inacreditável. É inacreditável o quão desastrosa tem sido essa gestão do presidente do Corinthians. E olha, eu acho, assim, é pouco provável que ele permaneça, eu imagino. Porque ele foi perguntado hoje sobre impeachment, ele falou, não, tem 5 itens lá que precisa acontecer para ser impeachmentado, isso não vai acontecer, imagina isso é absurdo, isso é oposição, etc. Agora, é impressionante, foi o quê? 1 hora praticamente de 1h30. 1 hora por aí. É impressionante o nível de contradição, não é assim só o que ele falou no passado, o que ele falou hoje, não, dentro da mesma coletiva o nível de contradição, Calçade, porque, ó, primeiro vem uma pergunta, desculpa, agora eu não lembro qual foi o repórter, assim, não, porque ele começou a elencar os problemas da gestão. Ele falou assim, o Corinthians perdeu os 2 goleiros, titulares e tal. Ele falou, peraí, mas perdeu os 2 goleiros? Não, perdemos o Cássio. Quem mais a gente perdeu? Não, o Carlos Miguel, vai sair. Não, o Carlos Miguel tá aqui, tá treinando e tal. Não chegou nada para mim, não tem conversa nenhuma e tal. E no meio depois um pouco mais à frente na coletiva, ele fala que tem conversa, sim. Que tem conversa. Num dado momento da coletiva, ele fala que o Corinthians está sangrando. Não falou uma vez só, falou que os cofres do Corinthians estão sangrando. Tá difícil, né, conduzir o Corinthians financeiramente e tal. E em outro momento da coletiva ele fala, não, mas olha, vem a janela aí, hein? Se preparem porque a janela vai ser boa. Vamos reforçar o time aí, pode confiar. Cara, quer dizer, eu realmente, não dá para entender. Quem pega só um trecho da coletiva entende uma coisa, quem pega outro trecho da coletiva entende outra, e a gente que viu a coletiva inteira não entende absolutamente nada. Boa noite. Boa noite a todos. William, a TV Gazeta conseguiu fazer um debate entre os candidatos antes da eleição, né? Muitos convites, depois eles viram que a coisa não dava certo, eles não toparam. O debate entre os 2 candidatos mostrou que o que estava ruim ia piorar bastante, independentemente do lado escolhido. Aí não era uma questão de política, de A ou B. A mais B seria uma tragédia. A sozinho e B sozinho. Então, é exatamente o que está acontecendo. O Corinthians tem um problema que é do futebol brasileiro, mas o Corinthians conseguiu piorar. Que é de gestão. É do Brasil. Você pegar gestão boa, a gente consegue hoje, finalmente, apontar alguns clubes, mas a maioria é esse caos aqui. Só que chegou num ponto... Não exagera, né, Calçado? Esse caos, acho que é só no Corinthians que a gente fez. Olha, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, agora vai o Corinthians, vários clubes já foram para a 2ª divisão e grandes e voltaram. O Internacional teve um caso de polícia, quando foi para a 2ª divisão. Tem muita bizarrice, mas você começa aí nos clubes, você começa a falar assim... Vários clubes com as dívidas aumentando. Aumentando. Lembra quando teve uma explosão nos valores de televisão, né? O que aconteceu? A dívida dos clubes, ela acompanhou. O ingênuo, qualquer um, na sua ingenuidade, imaginaria, poxa, vai diminuir um pouquinho a dívida, eles vão direcionar um pouco. Não, a dívida aumentou, porque aí os empresários, jogadores passaram a pedir mais, mais e mais. E os clubes pagaram mais, mais e mais. Sim. Bom, então o Corinthians, ele é assim, esse projeto bem acabado do caos no futebol brasileiro. O torcedor fica chateado quando ouve isso, mas o torcedor um pouquinho mais consciente, porque assim, aquele que leva só na emoção, de repente acha que vai aparecer uma ajuda divina, e vai cair R$1 bilhão Paulo Nobre. No Parque São Jorge. Segundo o presidente, assim que a Vai de Bet saiu, já pintaram acho que 8 interessados em patrocinar o Corinthians. Assim, que não paga, segundo ele, né? Ele que mas falou não isso. paga a dívida e o Corinthians não tem um negócio que claro. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o din-din, está no caixa para pagar as contas do dia a dia. É 0. Então ele mesmo falou na coletiva que tem de 10 contas, escolhe 2. Falou isso hoje? Foi. Então, e isso é escolhe verdade. 2 para pagar. Essa parte é verdade. Então, o Corinthians, ele trabalhou por isso. Gestões anteriores que não eram do Augusto. O Augusto é a mudança, mas é mais do mesmo.
Infelizmente, ele mostrou isso até agora. Mas ele veio surfando num caos, num tsunami que não foi ele que criou. Ele só conseguiu piorar. O que se poderia acontecer no Brasil? A gente poderia ter um pouco mais de controle sobre os clubes. Nós não temos. Não temos via CBF, que é quem poderia, por direito, controlar um pouquinho isso. Né? Os clubes, por exemplo, na Espanha, você tem o controle da UEFA, do fair play financeiro, e os clubes na Espanha têm os da Liga. E é o seguinte, a sua massa salarial para pagar jogador pode diminuir de um ano para o outro. Aí você é obrigado a vender jogador. O vídeo que aconteceu com o Barcelona, quando o Messi saiu. Né? Só com o Messi. Né? Então, você tem que andar ali segurando, para não explodir, porque a Espanha já explodiu e eles viraram todos SAFs, menos Barcelona e Real Madrid. Né? A saída que eu vejo para o Corinthians, porque assim, o diagnóstico todo mundo faz, todo mundo vai fazer e nós vamos continuar fazendo porque a cada dia surge uma notícia ruim. Mas assim, quais são as saídas? Só o diagnóstico? Tá bom. Quais são as saídas? Assim, eu não vejo outra a não ser se tornar SAF. Ah, mas a SAF, aí você vai para os exemplos. A do Vasco não é legal. O Ronaldo foi lá, foi muito bem, ele pegou, jogou, ele apagou o fogo do Cruzeiro e vendeu na hora certa e ganhou dinheiro. E ganhou dinheiro com ele. Ele foi muito bem, do ponto de vista dele, ele foi muito bem. Mas ele Tudo bem, o Cruzeiro Série A e tal, mas ele estancou, né? Estancou. Né? O problema da SAF é que a SAF é um negócio. As pessoas acham que é um mecenas que vai botar toda sua fortuna num clube só porque ele gosta do clube. Não, é alguém de negócio que quer ganhar dinheiro com aquele clube. Então, a única saída que eu vejo seria para um grupo, aí no caso, ter que buscar alguém com credibilidade, porque hoje o Corinthians precisa terceirizar sua credibilidade. Calçadinho. O Corinthians não tem credibilidade. Só para dar boa noite a você, o William, Jean, os fãs do esporte, o Corinthians, eu já conversei bastante com os autores de lei da SAF, é um dos raros clubes que tem potencial para abrir ações em bolsa de valores. O Corinthians pode fazer uma SAF diferente da que os outros clubes fizeram, porque, assim, está muito fácil a gente olhar para o Corinthians e começar a procurar a lista de responsáveis pela situação do clube. E é óbvio que quase toda ela tem a ver com gestão anterior. E não estou falando da gestão do Duílio, estou falando com o grupo. Desde quando o time de 2015 é desmontado, com os jogadores saindo por um preço muito baixo, o Santos vendeu o Rodrigo por um valor maior do que o Corinthians vendeu todos os jogadores que saíram naquela em 2015. Né? O time campeão é um timaço, que jogou muita bola, né? Eu acho que o único que o Corinthians tinha 90%, se não me engano, era o Gil. Daqueles jogadores, alguns saíram com valores muito baixos, né? E aí tem tudo que o Calçade fala aqui há muito tempo, né? Tinha o time do Sub-23, lá o Expressinho ali do time. Nossa. Que ninguém conseguia Uma quantidade enorme de jogadores no Sub-23. Né? E o clube foi fazendo dívida, entrava dinheiro e tem a escolha da construção do estádio, que até agora não se provou ser um bom negócio para o clube. Quem sabe no longo prazo se mostra, até agora não foi. Então tem muitas coisas, né? E eu acredito que quando o atual presidente ganha a eleição, ele acredita que vai resolver essa situação. Ele não entrou lá para passar o que ele está passando. Ele não está conseguindo, ele tem errado. Por esses caminhos tradicionais do modelo associativo. Do modelo associativo. Né? Então, eu fico pensando no clube. O que deveria acontecer no clube? Para mim, o que eu não acho que vai acontecer, mas o que deveria acontecer? Todos os caciques do clube, da gestão anterior, os atuais, os principais conselheiros, os que têm influência nos bastidores, precisam sentar, precisam conversar. O clube precisa se apaziguar. Não estou falando que isso vai acontecer, tá? Estou falando é porque a não solução. vai mesmo. Tá? Mas aí depende deles. Pode caminho. acontecer, mas depende deles. Eu não acho que vai acontecer. Precisam conversar. Coisas que estão erradas precisam ser colocadas de lado. Esquecer isso. Trazer gente profissional, executivos e planejar uma SAF corintiana. Porque mesmo nos clubes em que as coisas andam bem e que tem modelo associativo, eu ainda acredito que vão ser eleitos pelos sócios, ou conselheiros, dependendo do clube, alguém capaz de estragar o que está acontecendo de bom. Só que para você fazer uma SAF bem feita, você precisa também ter pessoas que saibam escolher os executivos corretos. Né? Veja que o Vasco, por exemplo, a 777, quando o Vasco escolheu para ser a SAF, todo mundo sabia que era complicada. Todo mundo sabia. Tinha o caso do Genoa, tinha outras questões de fora. Então, os conselheiros, dinheiro, SAF...
Não é assim. Então, Até para isso você precisa ser O competente. Corinthians já está resistente a ter Agora- um CEO, ele foi questionado. Agora, sobre o Corinthians tem uma coisa... Resistência a ter um CEO que foi indicado pela O Corinthians tem uma coisa que é muito especial. Primeiro, o Corinthians é uma máquina de dinheiro. Segundo, vamos supor que amanhã um patrocinador enorme decida estampar a marca na camisa do clube. Ele vem como um salvador. Tudo que deu errado é esquecido, porque a paixão é muito grande. E eu tenho absoluta certeza, vendo os grandes empresários, executivos de mercado, as pessoas mais capazes, que conhecem profundamente como se faz dinheiro, como se recupera empresas, que certamente você acha ali algum corintiano disposto a bancar isso por questão técnica e por questão afetiva. Porque esse cara entra para a história. Agora, se o clube quer fazer isso ou não quer, é uma questão do clube. Eu só acho que do jeito que vai, mesmo que o Augusto melhore bastante a gestão, que as coisas fiquem melhores, no final das contas, o que eu posso avaliar como uma grande gestão? O clube não tendo risco de ser rebaixado e diminuindo agressivamente sua dívida. Tá aí, galera, separei aqui para vocês este corte do Linha de Passe, comentando sobre a entrevista do Augusto Melo. Cara, uma tragédia, né? Segundo o Jean Oddi. Eu achei que foi uma porcaria também, não assisti inteira, porque não tenho tempo para isso, mas assisti ali alguns momentos, né, da entrevista para poder fazer o vídeo aqui e comentar. Cara, em certos momentos, ele falou que o goleiro do Corinthians, né, o Carlos Miguel, não chegou proposta nenhuma, não conversamos. Ele tá aí, tá treinando, tá feliz. E depois, em outro momento da entrevista, ele falou que tá conversando com os caras, que se pagar a multa ele vai, tá. Ele se contradiz, cara. Ele fala uma coisa, depois fala outra coisa. É uma contradição tremenda esse cara. Ele mente demais. Segundo ele, né, tem 8 novos patrocínios, novas empresas, 8 para substituir a VaideBet. E o pior, hein? Pegou muito mal o que ele falou ali na discussão com o Salazar, né? Ele falou da atual patrocinadora. E a patrocinadora tal, você também investigou? Você também foi averiguar, né, o que aconteceu? E isso pegou mal, porque a patrocinadora que está patrocinando o Corinthians, atual, agora que eu esqueci o nome, eles falaram o nome ali, já me deu um branco aqui, esqueci. Mas vocês viram eles falando. Cara, eles se sentiram ofendidos com o que o Augusto Melo falou e ameaça sair do Corinthians. Toda vez que esse cara vem dar uma entrevista, ele fala demais, cara. Ele fala pelos cotovelos. O cara, ele se acha tão grande, ele fica tentando enganar os torcedores do Corinthians, ele inventa tanta situação que ele se complica. Ele promete demais. Lembra que ele falou que estava negociando com o Gabigol e não existia negociação nenhuma, né, cara? Então, é uma coisa de louco, cara. É isso. Augusto Melo pede paciência e voto de confiança aí para a torcida do Corinthians. Valeu, galera. Eu tô trazendo o vídeo aqui, cara, porque é vídeo polêmico. Vídeo do Corinthians. Se amanhã ou depois tiver vídeos aí polêmicos de outro clube, eu vou trazer também, tá? Este canal aqui não é um canal de Flamengo. É um canal que eu criei para postar o que eu quiser relacionado a futebol. A crises, a polêmicas, a debates, a vídeos engraçados, a reações de rivais, né? Então, é isso, valeu? Só para esclarecer aí, porque talvez você me conhece lá do outro canal e não tá entendendo nada. Por que o Marcos tá postando vídeos do Corinthians, né? Então, tô explicando para vocês. Este canal aqui, eu fiz um canal secundário pra gente falar de futebol no geral, tá bom? Debater, polêmica, crises. Valeu, tamo junto. Saudações. Fui.